Boa noite, pessoal. Gustavo Bicalho aqui novamente. Hoje vou trazer um pouco da minha expectativa para as operações do fim de semana, aos jogos. Vou falar um pouco com alguns comentários, alguns aspectos que a gente precisa levar de análise para as nossas operações no fim de semana. Então, vou trazer aqui alguns jogos, beleza? Vamos lá. Vamos começar com os jogos de amanhã, sábado, dia 3 de outubro. Percebe-se, pessoal, que tem algumas cores aqui na análise. O que significa isso, Gustavo? Os times com cor verde são os times que eu posso trabalhar a favor deles, em back a eles, com stake cheia. Os times de cores azul, eu posso trabalhar a favor deles, mas com stake reduzida. E os times de vermelho são os underdogs, que eu não faço operações nele. Ou seja, eu não vou trabalhar nem a favor deles no mercado dele. Ou posso trabalhar apenas contra eles, em back a outra equipe. Beleza? Vamos lá. Primeiro jogo é pela La Liga, às 8 da manhã. Real Valladolid e Eibar. O que eu posso falar um pouco desse jogo? Vamos lá. Como que joga o Real Valladolid? No 4-4-2, o Eibar também joga no 4-4-2. Quais são as informações relevantes para esse jogo, Gustavo? Bom, pelos acompanhamentos, o Eibar começou essa temporada, tudo que eu for falar aqui, pessoal, é voltado à metodologia que eu opero, que é back no primeiro tempo. Então, todas as informações que eu trouxer para vocês são informações relacionadas ao método, entende? Então, o que eu vou falar? O Eibar é uma equipe muito boa de se trabalhar back contra ele. Por quê? Vamos lá. Nos 4 jogos que ele teve na La Liga, 2 jogos ele sofreu o primeiro gol e 2 jogos ele teve ajuste, ficou 0-0 no primeiro tempo. É um time que joga muito ofensivo e deixa espaço para o adversário. Então, o que acontece? Essas equipes é muito boa trabalhar back contra elas, porque além dele não ter eficiência, ele não está marcando o primeiro gol no primeiro tempo, ele ainda está sofrendo. Então, dependendo do comportamento do jogo, de como a postura do Real Valladolid está contra o Eibar, eu posso sim trabalhar back aqui ao Real Valladolid com stake reduzida. Beleza? Até porque essas odds do Real Valladolid 2,46, o nosso risco retorno é muito bom. É mais do que 1 para 1. Um gol do Valladolid aqui paga em média 65%. Então eu trabalho com stake reduzida, que se caso também tomar um gol do Eibar, o meu hedge também será próximo ali a 55%. Com stake reduzida será em torno de 27,5% a 30%. Beleza, pessoal? E o Real Valladolid? O que eu posso falar um pouco do Real Valladolid? Como que ele começou? É um time que também não tem uma expectativa boa. Por isso, até porque é um jogo que eu vou precisar de muito comportamento no live. Ele marcou um gol, o primeiro gol, no primeiro tempo, que foi na primeira rodada contra o Real Sociedad. Depois sofreu 2 gols em 2 jogos, o primeiro gol no primeiro tempo. E teve um ajuste. Então, bem provavelmente, eu vou ocupar esse jogo, é o primeiro do dia. Mas em um jogo que eu preciso de um comportamento maior no live, porque são 2 equipes teoricamente fracas. Beleza? Vamos para o segundo. Voltando, pessoal, qual seria a nossa variância nesse jogo do Eibar? Seria uma bola aérea do Eibar. O Eibar, além de o Eibar um time que marca muito, marcação alta, ele é forte na bola aérea também. Mas se o Real Valladolid conseguir sair dessa marcação do Eibar e não deixando o Eibar chegar no campo de ataque, tendo escanteios, faltas na entrada da área, o Real Valladolid tem uma oportunidade, uma probabilidade maior de abrir o placar. Beleza? Vamos para o próximo. Chelsea versus Crystal Palace. O que eu espero desse jogo, galera? Chelsea com odds 1,46. Já o Crystal Palace 8,2. Pessoal, o Crystal Palace, para esse jogo, vem com muitos desfalques. Tem muitos problemas de lesões.
além de ter vários jogadores no departamento médico, teve algumas perdas também, jogadores que foram emprestados. Vamos lá. Quais são os possíveis desfalques onde são os possíveis desfalques do Crystal Palace? É mais no sistema defensivo. Tem o Cahill, que está lesionado, o Tonks, o Dan, então... E o Chelsea? O Chelsea vem com o Ziyech, que ainda está afastado do time, ainda não estreou. O Pulisic deve voltar ao banco de reserva. E o Timo Werner, pessoal, é dúvida para esse jogo. Porque ele, no último jogo de Copa, contra o Tottenham, ele saiu com cãibras. Então pode ser que ele seja poupado. Na escalação prévia, por isso eu gosto de esperar a escalação oficial. Ele ainda está entre os titulares. Mas pode ser que ele comece a partida no banco. Beleza? O que eu espero desse jogo? O Chelsea, pessoal, joga no 4-2-3-1. Provavelmente vai jogar com o Abraham, é um atacante que eu gosto muito, no centralizado, com Mason Mount do lado, Timo Werner ou Pulisic do outro. Pulisic deve voltar para esse jogo, ou titular ou no banco. Se o Timo Werner ele não for escalado entre os titulares, provavelmente entre o Pulisic. E vamos lá. E o Crystal Palace com vários problemas na defesa. O Crystal Palace começou muito bem a Premier League, principalmente em questão no primeiro tempo. 3 jogos, os 2 primeiros, ele abriu o placar e no último jogo ele sofreu o primeiro gol contra o Everton. Mas o Crystal Palace ele tem problemas defensivos quando enfrenta times grandes. Beleza, pessoal? E o Chelsea começou um gol a favor, um ajuste e um gol contra. Esse ajuste foi contra o Liverpool e o gol contra foi na última rodada contra o West Bromwich. Mas o time do Chelsea é um time que apresenta uma solidez defensiva muito boa. E essas odds do Chelsea 1,46, ela traz um risco-retorno muito próximo a 27%, um gol a favor do Chelsea, 25 a 27, dependendo das variáveis do jogo, do momento do gol. E se caso o Crystal Palace marque o primeiro gol, esse head em back ao Chelsea será próximo a 35%. Então é um risco-retorno aceitável, e pelas condições do Chelsea, a probabilidade do Chelsea de marcar, sendo de acordo com a partida, o comportamento do jogo, for superior à do Crystal Palace, e o mercado confirmar essa superioridade do Chelsea, é um bom back de trabalhar ao Chelsea com stake cheia, às 8h30, beleza? Vamos para o jogo do Sassuolo e Crotone. Sassuolo 1,46 também. Pessoal, o que eu espero desse jogo? Já de cara, back Sassuolo com stake cheia. Vamos falar um pouco desse jogo. O Sassuolo é um time muito bem treinado, joga no 4-2-3-1. E o Crotone, eu vi muitas falhas defensivas. O Crotone ele joga no 3-5-2. Todos os times que jogam com 3 zagueiros, se não tiver um meio-campo bom, ganhando essa segunda bola no meio-campo, ele vai dar espaço para o time adversário. Se o meio-campo não estiver voltando para marcar, se o meio-campo não estiver fazendo essa superioridade numérica, eles vão ter dificuldade no sistema defensivo. E o Sassuolo é um time muito bem treinado, é um time que sai com posse de bola, não dá chutão, apresenta padrão back, e o Sassuolo jogando em casa começa muito forte. Tem uma expectativa muito boa de padrão back nesse jogo. Vamos lá. O time do Crotone provavelmente deve ser a mesma equipe que enfrentou o Milan. Teve muitas dificuldades com o Milan, perdeu de 2-0. É um time muito fraco tecnicamente. É um dos times que eu acredito que bateu na primeira divisão novamente e deva cair de novo. Já o Sassuolo é um time que domina totalmente a posse de bola. É uma expectativa que é o time que tem que propor o jogo, vai chegar muitas vezes ao ataque, cria muitas chances. E eu vejo um back aqui bem tranquilo, com uma expectativa de baixa variância, de pressão total de Sassuolo. E quando eu tenho uma análise de expectativa de baixa variância, pessoal, significa o quê? Que eu preciso ver menos comportamento no live para poder fazer a entrada, porque a entrada já tem valor. Não quer dizer que com 30 segundos
eu vou entrar back Sassuolo. Não, isso vai depender também do comportamento, até porque a gente precisa manter sempre o controle do trade para que a entrada tenha valor, para que os nossos ajustes sejam cada vez menores, de caso o Sassuolo não marque, e a gente pegue o gol quando o time esteja verdadeiramente no momento de pressão. Porque quando você pega um gol com o time no momento de pressão da sua equipe, esse gol acaba te pagando mais, porque o mercado entende que esse time estava jogando bem, marcou gol e que ainda irá ganhar o jogo. Ou seja, quando você for fechar sua posição, que eu fecho a posição por conta do método, eu vou fechar sempre no melhor preço. Beleza? 10h30, pessoal. Próximo jogo, Borussia Dortmund versus Freiburg. 1,34 Borussia Dortmund, 10 para o Freiburg. Gustavo, esse jogo, o que você espera? Vamos lá, Borussia na formação casual dele, 3-4-2-1, e o Freiburg no 4-4-2. O que eu espero desse jogo? Cara, o Borussia vem de uma derrota para o Bayern pela Copa, perdeu num jogo 3-2, e o Sancho não jogou nesse jogo. O Sancho, ele ficou fora, ele está em uma negociação com o Manchester United e disse que não poderia jogar contra o Bayern, estava doente e tal. Então não está claro. Na escalação prévia que eu ouvi aqui, ele está entre os titulares, mas ainda não é certeza que o Sancho seja titular nesse jogo contra o Freiburg. E é um jogador muito importante para o Borussia Dortmund. É um jogador que teve mais assistências na temporada passada. É um jogador que quebra a linha de defesa. No 1 contra 1, ele sempre vai levar vantagem. Então, o Bellingham volta para esse jogo. O Borussia tem alguns desfalques. O Hazard não será titular nesse jogo, nem vai para o jogo. Ele está lesionado. O que eu posso falar do Freiburg? O Freiburg, ele tem algumas lesões. O goleiro, por exemplo, é um goleiro reserva para esse jogo. Mas vamos falar mais, pessoal, sobre mercado. Como que funciona trabalhando um time back a 1,34. O que eu espero nesse jogo? Primeiramente, já é um pouco mais complicado nessa faixa de odd na Bundesliga, que tem uma expectativa maior, uma variância maior. Por quê? Times da Bundesliga, o nosso tempo de exposição no back é mais curto. Às vezes, a inversão de padrões é muito mais rápida. Então, ou seja, é necessário acertar o time de entrada e saber também fechar a posição. Até porque esse gol do Dortmund, como é uma expectativa de jogo over, esse gol acaba te pagando um pouco menos. Mas se você também tomar um gol contra a posição, esse hedge também será um pouco menor. Então será próximo a 17 a 20%, um back Dortmund, se você pega esse gol. E um hedge de 30%, 32% de um gol contra, se você estiver back ao Dortmund e o Freiburg marcar esse gol. Então, mas aqui o mais importante é saber o time de entrada e o time de saída. Por quê? Esse back na Bundesliga com odds muito baixa, 1,34, eu sei que a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, essa odd não segura mais. O mesmo Borussia, na muita pressão, essa odd não segura, porque já era esperado que o Borussia já esteja ganhando depois dos 30 minutos. Então o mercado já vai começar a ajustar muito mais rápido, mesmo o Borussia jogando muito forte. E outra coisa também se o Borussia estiver dando falhas na marcação, o mercado também não segura. Então, para entrar nesse back Dortmund, eles têm que estar com muita superioridade mesmo, para o mercado segurar. E tem que ser um pouco mais no início de jogo, porque ele é um super favorito. Beleza, pessoal? Então, é necessário ver um comportamento muito forte do Dortmund. Nos primeiros 15 minutos, o mercado vai segurar por si só. Só não segura se o Freiburg estiver finalizando no gol e tudo mais. Mas só um domínio, um controle de posse do Dortmund, o mercado já segura. Mas a gente não está lá apenas para ficar a gente está lá para entrar e pegar o gol. Se o Dortmund não tiver com possibilidade de marcar gol, não adianta ter apenas controle do trade. Você precisa ter controle do trade e aumentar a sua probabilidade de pegar um gol a seu favor. Beleza, pessoal? Vamos para as 11 da manhã. Jogo do Atlético de Madrid versus Vila Real.
1,73 Atlético de Madrid. É o time favorito para esse jogo. Vamos lá. Real Madrid, ó, Atlético de Madrid, na formação clássica, 4-4-2, e o Villa também no 4-4-2, explorando os contra-ataques. Na temporada passada, o Atlético de Madrid apresentou padrão contra o Villa Real e tomou o gol no contra-ataque. Eu lembro que eu tomei esse gol no contra-ataque. O que eu vou falar um pouco sobre a equipe do Atlético? O Giménez, zagueiro, muito bom. Ele ainda é dúvida para esse jogo, ele estava com Covid. O Savic deve voltar à equipe titular. Eu ainda espero a escalação oficial, aí eu falo com vocês isso lá no Arrum, minutos antes do jogo. Ele deve entrar no lugar do Hermoso. No meio-campo, o Simeone deve colocar o Carrasco e o Correia. E no ataque, João Félix e Luis Soares. Vamos lá. O Atlético está em algumas negociações com aquele Lucas Torreira do Arsenal. Provavelmente ele deve se livrar do Herrera. Mas o Simeone não vai inventar esse jogo. O Atlético está invicto na La Liga nos últimos 18 jogos. Ele não vai inventar. Vai entrar na formação clássica com João Félix, Luis Soares no ataque. Vila Real. Vila Real, ele tem alguns desfalques, por exemplo, o Coquelin, ele ainda está afastado até outubro, com problemas na coxa. Mas vamos falar, de resto, o técnico, o Unai Emery, deve manter o seu 4-4-2 e provavelmente o só um minutinho. Lateral direito, deve entrar isso mesmo. Ele deve entrar na lateral direita. Primeiro gol, pessoal, para a gente pegar esse primeiro gol. O mercado sabe que o Atlético de Madrid é um time under. Ele é um time que marca poucos gols, sofre poucos gols também. Mas no primeiro jogo em casa ele fez uma goleada de 6-1 sobre o Granada. Mas o que eu espero desse jogo? Os ajustes no Atlético são um pouco mais altos. Isso já é esperado. É um time mais difícil trabalhar back a eles por conta desses ajustes. Porém, os gols a favor que você pega do Atlético te paga mais, porque um time under, quando ele marca o gol, a probabilidade do Atlético manter o resultado por ter um sistema defensivo muito sólido é maior. Então, o mercado sabe disso e um gol do Atlético paga mais. O Atlético de Madrid teve 2 jogos, abriu o placar contra o Granada e empatou contra o Huesca. E o Vila Real, ele teve 4 jogos, ele abriu o placar na última rodada contra o Eibar, mas os 3 primeiros jogos ele não conseguiu abrir o placar e sofreu 2 vezes o primeiro gol. Na primeira rodada e na terceira. Na segunda foi um ajuste 0-0. Mas vamos lá. O Vila Real, ele tem muitas dificuldades fora de casa. Ele faz boas atuações jogando em casa, porém fora de casa ele não está conseguindo desempenhar o mesmo papel. Então isso aí favorece um back Atlético de Madrid no primeiro tempo. Beleza, pessoal? Próximo jogo, o jogo do Everton versus Brighton. Odds 1,88 para o Everton. Vamos lá. Everton, como que o Everton joga, tá? O Everton joga no 4-3-3, clássico, é um time que está muito bem. 3 jogos, 3 vitórias na Premier. Então, mas tem alguns desfalques, pessoal. O Alan, volante, não joga. Ele vai ser substituído. Tem alguns jogadores para a vaga dele. Pode ser o Tom Davis, pode ser o Delphi, provavelmente será o Delphi ou o Sigurdsson. Mas eu acredito que seja o Delphi que deve entrar na vaga do Alan hoje. O Coleman volta para a lateral direita. Vamos lá. O time do Brighton é um time que joga com 3 zagueiros. É um time que tem um sistema defensivo muito fraco. E como o Everton joga com 3 atacantes... tem um porém, pessoal. O Richarlison também é dúvida para esse jogo. Ele saiu sentindo problemas no tornozelo na última rodada e é dúvida. O André Gomes também não joga. Então o Everton, por isso que essas odds estão um pouco mais altas, 1,88. Ele tem 2 ausências no meio, o Alan e o André Gomes, e o Richarlison ele é dúvida para esse jogo.
Beleza? Mas é uma expectativa, eu vou ficar muito de olho nesse back Everton, por conta como o Everton começou a temporada. Um time que começou muito bem essa temporada. Só que ainda para marcar o primeiro gol, ele está tendo dificuldades. Na primeira rodada foi um ajuste, na segunda rodada ele sofreu um gol contra o West Bromwich. Então, eu vou ficar de olho nisso aí. Ele precisa entrar muito forte, mas eu sei que ele vai ter muitas vantagens em relação à defesa do Brighton. Os 3 zagueiros do Brighton são 3 zagueiros lentos. Então, o Rames Rodrigues, o Richarlison, caso jogue, o Calvert-Lewin, que é o artilheiro, junto com... já tem 5 gols na Premier. Ele e o Vardy estão destacando a Premier como os artilheiros. Então, eu vou ficar bem de olho aqui nesse back ao Everton. Vamos lá. Para finalizar o sábado, pessoal, temos Real Sociedade e Getafe. Odds do Real Sociedade 2,38. É o time que eu posso trabalhar a favor deles com stake reduzida. Por que stake reduzida, Gustavo? Porque o time do Real Sociedade está com dificuldade, só que volta para esse jogo. O Porto, volta o William José. E como que o Real Sociedade joga? No 4-3-3, é um time bem under no primeiro tempo. Esse é um jogo com um cenário que tem uma grande probabilidade de ficar 0-0 no primeiro tempo. O Getafe ainda não sofreu gol na La Liga, mas ele é um time também, assim, que eu posso dizer, como o Vila Real. Ele é muito bom jogando em casa, porém, ele é muito fraco fora de casa. Ele, nos últimos 5 jogos da La Liga, o Getafe, 2 deles foram nessa temporada, mas nos últimos 5 ele não conseguiu marcar nenhum gol. É uma defesa que toma poucos gols, mas o ataque fora de casa não consegue também criar chances de gols. Então, por isso que eu vejo que possa ser uma probabilidade alta de 0-0 no primeiro tempo. Caso o Real Sociedade não consiga marcar, não consiga chegar no campo de ataque, penetrar a linha de demarcação do Getafe. Mas com essas voltas do time do Porto, o William José, saiu, vai ser titular, o Isaac não tá conseguindo marcar, perde muitos gols, eu gosto do William José, voltando. O Davi Silva deu uma boa ligação no meio campo, então eu pretendo trabalhar por conta da fragilidade do Getafe no meio campo e por conta das odds. O Real Sociedade a 1,60, 1,70, essa odd teria que se ajustar no primeiro tempo, porque vai ter, eu imagino, um pouco de dificuldade do Real Sociedade em marcar o gol. Mas com odds de 2,40, o mercado, os seus critérios para a entrada pode ser que sejam menores, por conta já de mercado. O mercado pode só ser que se comporte de forma que segure essa odd do Sociedade, se ele estiver jogando para isso, com expectativa. Então, o mercado te pagando a 2,40, os seus critérios para entrada são um pouco menor, por conta de você não vai sofrer tanto com o ajuste. Você tem um controle um pouco maior aqui do trade. Beleza, pessoal? 1h30 da tarde tem um outro jogo também, e é o jogo na Premier League do Leeds contra o Manchester City. Manchester City super favorito, de acordo com as odds. O Leeds apresenta um time muito bem treinado pelo Marcelo Bielsa. O Leeds joga no 4-1-4-1, porém ele tem uma baixa nesse jogo e provavelmente vai ir por 4-4-2. O Manchester City, ele tá com desfalque do Agüero e do Gabriel Jesus, então ele está colocando o Sterling como falso 9. Então ele está de forma provisória ali, enquanto o Gabriel Jesus ou o Agüero não volte. Provavelmente a estreia do Rubem Dias na zaga. O Stones está desfalcado. O City não vai contar com o Stones. Vejo um jogo aqui para muitos gols, por conta o Leeds é um time que joga e deixa jogar, mesma coisa do City, um jogo muito aberto. Nessa odd do City a 1,41, o que eu espero desse jogo? A variância nossa é média, porque o City deixa jogar e o Leeds aproveita espaço contra times que deixam jogar. Por exemplo, um exemplo muito claro foi um 4-3 do Liverpool contra o Leeds. Mas
Se o Leeds também sair para o ataque, que vai sair, é o estilo do Bielsa, o City vai ter muitas oportunidades. E o City, quando enfrenta times que saem para jogar contra eles, cara, pode ser um tiro no escuro do Bielsa. O Leeds pode ser que seja goleado amanhã. O City pode tomar um gol? Nossa variância é média? Sim, porque o Leeds é um time que finaliza muito, tem jogadores de qualidade, chega muito no ataque, mas pode ser também que o City também goleie o Leeds, por conta dessa estilo de jogo do time do Leeds, beleza? Então, se eu ver esses espaços, esses buracos lá pro De Bruyne, o Sterling no mano a mano, cara, o mercado respeita demais o City. Então, eu vou ficar nesse back City aqui, um gol a favor me paga 23%, 24%. Um gol contra, o mercado confia na virada do City, caso o Leeds marque esse gol, o City, um head nosso aqui é 30%. Não vejo mais do que isso. Então, porque vai entrar muita grana depois em back City. Então, esse risco-retorno também, o mercado, por confiar muito no City, vai segurar nos primeiros 15, 20, 25 minutos nesse back City. Beleza? Esse gol acaba te pagando um pouco menos, por uns 23%, por conta disso. O mercado entende que te paga 23% nessa odd média 1,41. O mercado entende que é um jogo over, então o City pode marcar um gol, mas pode não vencer o jogo. O Leeds tem condições de ir lá empatar o jogo. Então o primeiro gol ainda o seu head é menor se você toma um gol contra, mas o seu green também é menor do primeiro gol. Beleza? E aí os últimos 2 jogos no sábado, 3,45, Udinese e Roma. A Roma é favorita para esse jogo, com odds 1,71. Aqui também, pessoal, 2 times que é uma expectativa de jogo aberto. Com 2 times de jogos, 3 zagueiros, então vai ser um jogo muito brigado pelo meio campo. E aí, o que acontece? Jogos brigados pelo meio campo, quem conseguir ganhar essa segunda bola no meio campo, vai ter vantagem. Nos últimos 10 jogos, os últimos 11 jogos da Roma na Série A, tinha 10 teve over 2,5. Isso significa que é uma expectativa de um jogo muito aberto. A Roma ela vai manter a mesma escalação do último jogo contra a Juventus, no 3-4-2-1, com o Dzeko centralizado, Mkhitaryan de um lado, Pedro do outro. O time da Udinese é um time que puxa muitos contra-ataques, porém sem tanta eficiência. O Okaka não está entre os times titular, entre os jogadores titular. Então eu vejo um jogo para gols aqui e uma probabilidade alta de um gol da Roma. Então eu gosto desse back Roma. Ela chega no ataque muitas vezes, ela cria muitas chances de marcar gol. Então provavelmente eu vou estar nesse back a Roma aqui também com stake cheio. E no fim, pessoal, eu posso o jogo Valência versus Betis. Esse é um jogo totalmente pro live. Por que totalmente pro live, Gustavo? Jogos com odds equilibrados, 2,94, 2,92 pro Valência, 2,74 pro Betis, e são 2 times que nas últimas 3 jogos da La Liga, o Valência, nos últimos 4, quer dizer, ele sofreu o primeiro gol 2 vezes, marcou uma vez e teve um ajuste. Já o Betis, ele teve 2 gols contra, 1 gol a favor e um ajuste. Mas o Betis, nos últimos 2 jogos, sofreu 3 gols. E o Valência também, ele é um time com um sistema defensivo bem fraco. O Gonçalo Guedes, ele deva voltar para esse jogo contra o Betis. Então, é um jogo que acaba também sendo de média variância por conta dos 2 sistemas defensivos fracos. Então, mas eu posso trabalhar no live, por ser odds equilibrado, a favor de qualquer uma das 2 equipes. Mais voltado ao Valência, por volta do Gonçalo Guedes e por conta da fraco sistema defensivo do Betis. Só que o Betis tem os contra-ataques perigosos. E o Valência, se deixar essas brechas na defesa também, o Betis pode ir, tem total condições de ir lá também marcar o gol. Então eu vou precisar ver um padrão back linear, um padrão back geral mesmo, até por conta de odds equilibrados aqui com stake reduzido. O nosso risco-retorno aqui é 1-1, para trabalhar a favor de algum time aqui nesse jogo. Beleza?
Domingão, galera. Vamos para domingo. Deixa eu pular aqui. Domingo, boa. Começando o jogo do 7 da manhã, Osasuna e Celta de Vigo, pessoal. Também é o mesmo cenário do jogo do Valência, porém esse jogo aqui, a única diferença desse jogo pro do Valência é que são times que marcam poucos gols. Tanto o Osasuna quanto o Celta. Os sistemas defensivos deles são um pouco melhores do que do Valência e do Betis. Mas eu posso trabalhar qualquer um. Vamos por live, comportamento padrão e stake reduzido. 7h30, Atalanta versus Cagliari. Esse jogo, pessoal, dois times jogam com 3 zagueiros. E times que jogam 3 zagueiros e o meio campo não volta para marcar, que é o da Atalanta e o do Cagliari, é uma expectativa muito grande de jogo over. Cara, E aí, Gustavo, 1,29 Atalanta. Esse gol da Atalanta te paga muito pouco. 13%, 14%. Um back Atalanta. Se você toma um gol, o seu head é de 25% também. O seu head é melhor, porque o mercado confia demais na Atalanta em virar o jogo. Porém, essa odd está muito esmagada para o primeiro gol. Para mim, da back Atalanta, ela tem que estar com uma pressão muito grande. O Cagliari não pode ter nem saída de bola. O que pela minha análise, não vai acontecer. Vou acompanhar esse jogo por conta do horário, mas eu já vejo esse jogo muito melhor para gols do que para match odds, beleza? 8 horas temos Southampton versus West Bromwich. O West Bromwich, ele é um time, é um dos que eu esperava melhor para trabalhar contra ele, porém ele está sendo um excelente underdog, uma zebra, principalmente no início de jogo. Ele marcou contra o Everton, jogando fora de casa, ele abriu o placar contra o Chelsea, então um time que está conseguindo encaixar os contra-ataques. Então, por isso que esse jogo, se eu trabalhar a favor do Southampton, que tem uma qualidade muito superior ao West Bromwich, mas é com stake reduzida por conta disso. O Robinson, atacante do West Bromwich, ele já fez 2 contra o Chelsea e é um time para ficar de olho. O Southampton também começou muito bem o primeiro tempo. Na primeira rodada ele sofreu o primeiro gol contra o Crystal Palace. Eu tomei esse gol, o stake reduzido. Porém, o Southampton estava com o padrão back e nas últimas 2 rodadas o Southampton marcou o primeiro gol. Então, eu vejo uma oportunidade aqui com o stake reduzido de trabalhar o Southampton. Mas nesse mesmo horário, tem o jogo do Leicester contra o West Ham. E é um jogo que eu vou ficar mais de olho do que o próprio jogo do Southampton. Por quê? Vamos lá. O Leicester a 1,71. O que eu espero desse jogo, sabe? Um gol a favor do Leicester aqui me paga próximo ali 30% a 35%. Um gol contra a minha posição, um gol do West Ham, eu tenho um prejuízo aqui de 40%, em média 40%. Como que o Leicester joga? O Leicester joga no 4-1-4-1, com Jamie Vardy no ataque, centralizado lá. E o que eu espero desse jogo? O Vardy é um cara que precisa de poucas chances para marcar um gol. Só que o Leicester está tendo dificuldade um pouco ainda no primeiro tempo. Ele ainda no primeiro jogo foi um ajuste e no segundo e no terceiro jogo ele tomou um gol contra. Então o time do Leicester é time para back por FT, porém no primeiro tempo ele está com essa dificuldade. Então eu vou precisar ver um pouco mais de comportamento também. Eu tomei até um gol do Burnley. A Premier League ela não te dá margem para erros. Então o Leicester estava em cima do Burnley, porém o Burnley foi lá numa chegada, marcou. Então tem que ficar muito de olho também. E o West Ham, na última rodada, eu sofri um gol dele, que eu estava back ao Wolverhampton, e o West Ham foi num contra-ataque e marcou. Mas é um jogo com expectativa de padrão back ao Leicester. E se tiver padrão, eu vou estar dentro do mercado a favor do Leicester. 9 horas tem Alavés e Atlético de Bilbao. O Alavés é um time que eu gosto de trabalhar contra ele. Ele 4 jogos, 2 ajustes e 2 gols contra, marca poucos gols no primeiro tempo. E o Bilbao, na última rodada, ele sofreu o primeiro gol
contra o... Ó, ele terminou o primeiro tempo, o ajuste contra o Elche, perdeu para o Elche em casa, jogando com 2 jogadores a mais ainda. Porém, o time do Bilbao ele é melhor fora de casa do que jogando em casa. Pelo menos do fim da temporada passada e no início dessa também manteve o padrão do fim da temporada passada. O Bilbao, além de marcar mais gols fora de casa, está marcando mais gols fora de casa ainda a gente consegue cotações ainda superiores, porque às vezes ele marca o primeiro gol e sofre um empate. Então, 2,50 aqui para o Atlético Bilbao, eu vejo uma excelente oportunidade aqui de back ao Bilbao. Mas por conta das odds, a variância sendo um pouco maior nessa faixa de odds, eu trabalho com stake reduzido. 10 da manhã, Lazio e Inter de Milão. Vamos lá, pessoal. Lazio e Inter de Milão. Nesse jogo também, só trabalho a favor da Inter. Inter grande favorita a Série A Team dessa temporada. O que eu espero desse jogo? Eu gosto da Inter porque é um time que ele é muito forte no primeiro tempo. Ela já tenta entrar para marcar o primeiro gol e cria muitas chances de gol. Provavelmente o Lautaro deva voltar à equipe titular. E o time da Lazio é um time que joga e deixa jogar. É um time que dá muito espaço. E se der espaço para um time muito forte na ofensiva como a Inter, cara, esse é back Inter. Não tem o que fazer. Com Lautaro, Lukaku, Hakimi pela direita, vejo uma probabilidade que muito alta, mas é um jogo de média para alta variância. Por quê? Como a Lazio joga com 5 jogadores no meio, se a Lazio conseguir roubar essa bola, ela vai ter muitos jogadores no campo de ataque da Inter. Então, a gente pode sim tomar esse gol contra a posição. Mas o nosso risco retorno aqui é 1-1. Um back Inter te paga o mesmo valor de um back se você tomar um gol da Lazio. Então, o risco retorno é muito bom para a gente ficar exposto nessa posição. Mas a nossa variância é maior nesse jogo, por conta da Lazio. É um time que marca muitos, mas também sofre muito. Mas eu aceito sim uma entrada aqui de média variância nesse back ainda. Às 10 da manhã também, pessoal, tem Arsenal e Sheffield. O Arsenal é um time que está me surpreendendo nessa temporada. Os 3 primeiros jogos, ele abriu o placar nos 3 e vai enfrentar um Sheffield que vem decepcionando essa temporada. Primeiro jogo do Sheffield, ele sofreu um gol contra e depois teve 2 ajustes, ou seja, o Sheffield não tem expectativa de marcar no primeiro tempo. Vem nessa temporada, não está marcando gols no primeiro tempo, vai enfrentar um Arsenal que está muito bem treinado. O Arteta conseguiu arrumar uma formação que o Arsenal está conseguindo marcar, melhorou o sistema defensivo do Arsenal, que era até antes com o Unai Emery, a defesa era uma mãe. Hoje a defesa do Arsenal já é bem mais sólida, bem mais bem treinada. Então, esse jogo aqui eu tenho a expectativa de trabalhar back ao Arsenal com stake cheia. Vamos lá para a segunda parte do domingo. Wolfsburg 2-0-6 e algo. É um jogo Bundesliga com 2 times sem peso de camisa. Se eu fizer alguma coisa é a favor do Wolfsburg com stake reduzida por conta das odds, ali o mercado pode ser que segure um pouco, mas bem difícil. Eu preciso de muito comportamento no live para trabalhar back ao Wolfsburg. 11 da manhã, Levante e Real Madrid. O que eu espero, Gustavo? 1,54 Real Madrid. Vai enfrentar um Levante. Levante, como que tá o time do Real Madrid? Vai jogar no 4-3, a expectativa para esse jogo. O Real, ele é um time com muita variação tática. Tem jogos que ele entra no 4-3-3, tem jogos que ele vai no 4-4-2, mas em marcar o primeiro gol, o Real marcou uma vez e 2 ajustes. Até o momento não sofreu o primeiro gol. E o Levante bem equilibrado, marcou uma vez gol a favor, tomou uma vez gol contra e um ajuste. O Levante é o 4-4-2 clássico. É muito difícil saber a escalação do Real, então vai ser difícil eu falar porque o Zidane ele muda muito, ele roda muito o elenco. O Real nos últimos 14 jogos na Liga venceu 12. O mercado confia muito no Real. Levante Real na temporada passada, eu fiquei back Real durante
30, 35 minutos. Foi um padrão muito claro. O Real perdeu uma chuva de gols e o jogo terminou 0-0 no primeiro tempo. O Militão é dúvida para esse jogo. Provavelmente a defesa será Varane e Sérgio Ramos. O Mendy deve voltar para a lateral esquerda. Na última rodada foi o Marcelo. No meio campo, o Odegaard e o Valverde são esperados. E talvez até o Asensio deva voltar para esse jogo, deva ser titular nesse jogo. É muito difícil saber a escalação do Real, mas é um jogo que eu espero trabalhar com stake cheio, back Real, e é um jogo de baixa para média variância, é um jogo que um cenário baixa média variância. O risco retorno aqui eu gosto, é praticamente 1-1, 27% um gol do Real, 30% de head, caso o Levante marque o primeiro gol. Então isso aí eu gosto muito. O mercado segura muito esse back Real, confia muito na equipe. Clássico, vamos lá, pessoal. Manchester United versus Tottenham. Um jogo muito difícil. Aqui é um jogo com uma variância média alta. Por isso que até nesse 1,98 United coloquei com stake reduzida. Não faço nada ao Tottenham, mas é um jogo que provavelmente eu fique de fora. Para mim dar esse back United aqui a 2, tem que estar com uma pressão muito grande. Então é um jogo, para quem gosta de trabalhar back favorito ali, uns back com padrões mais claros, eu recomendaria até evitar esse jogo. Por que eu vou acompanhar e trabalhar com stake reduzida no United? Porque ainda eu consigo, taticamente, ver algumas vantagens no ataque do Manchester sobre a defesa do Tottenham. Eu ainda consigo ver o Greenwood e o Rashford lá levando vantagem no 1 contra 1. A defesa do Tottenham é uma defesa muito lenta, porém tem um contra-ataque fora do comum, com o Harry Kane e o Son. A defesa também do United vai ter muitas dificuldades nesse jogo. Então, se eu fizer alguma coisa, é a favor do United, mas bem difícil que eu faça alguma coisa nesse jogo. 13h tem Milan versus Spezia. Spezia que ganhou da Udinese na última rodada. Foi uma surpresa para mim. O Milan é um time muito bom para se trabalhar back no primeiro tempo. Os 2 jogos que o Milan jogou, ele marcou um gol no primeiro tempo. E o Spezia é um time que deixa jogar. É um time que dá espaço. E, cara, 1,31 Milan. Eu vou precisar de muito padrão também. Acredito que o Milan vença o jogo, até com uma certa facilidade. Mas para pegar o primeiro gol, esse Milan tem que estar muito forte. O mercado ainda segura as odds do Milan e tudo, mas eu preciso ver um comportamento do Milan ainda muito forte para essas odds. 3h15, Aston Villa e Liverpool. Aqui também não tenho o que se falar a não ser back Liverpool. É o time mais bem treinado da Premier League, é o time que mais abriu o placar na temporada passada, então não tenho o que fazer aqui a não ser back Liverpool. Acredito o mercado 1,36 aqui, muito bom. O Liverpool, tanto em casa quanto fora, ele cria muitas chances de gol. Se der espaço para os 3 atacantes, Mané, Firmino, Salah, eles vão ter muitas chances e precisam de poucas chances para marcar. Então, back Liverpool. 3h45, Juventus e Napoli. Vai depender aqui, pessoal, de como a Juventus vai entrar. A Juventus está entrando muito sonolenta, muito devagar. Ela abriu o placar na primeira rodada, sofreu um gol da Roma, jogou muito mal contra a Roma, principalmente no primeiro tempo. Então, outro clássico contra o Napoli vai depender da Juventus. Se ela entrar muito forte, eu entro back até com o stake cheio na Juventus, por conta de tem jogadores que desequilibram. Mas aqui depende do comportamento da Juventus. Barcelona e Sevilha. 1,63 Barcelona, o mercado confia muito no Barcelona. O Sevilha é um time muito bom, muito bem treinado pelo Lopetegui, porém é Barça. E Barça o mercado respeita muito. Tem Messi, sabe? E Barcelona 1,63 aqui, um risco retorno praticamente 1-1, 25, 27%, um gol do Barça. 30% de head, caso o Sevilha marque. Esse jogo aqui também é back Barcelona com stake cheio, depende do comportamento no live. Então é isso, pessoal, beleza? Eu estarei lá no Arrum amanhã às 8 da manhã, no primeiro jogo lá do
do Valladolid contra o Eibar. O que estarei acompanhando todos esses jogos que eu falei, monitorando todas as entradas que eu fizer, eu vou falar lá, vou compartilhar com vocês por que eu tô entrando, por que saindo, qual que é a minha expectativa, vou falar um pouco mais dos jogos lá, beleza? Então, estaremos juntos lá amanhã às 8 da manhã, beleza, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima.